hoje convidar vocês para a gente fazer uma reflexão simples, singela, até mesmo rápida. O pessoal aqui da igreja sabe que às vezes eu falo com vocês e brinco com vocês assim, vamos fazer uma breve reflexão, né? Vamos fazer uma breve reflexão hoje, mas acho que é breve mesmo, até porque, se eu não me engano, o Instagram não aceita a gente fazer uma live com mais de 1 hora, então eu vou ter que me enquadrar aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu vou ter que me enquadrar de qualquer maneira. O que é importante dizer para vocês, e eu já queria pedir que você, por favor, abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia, pegasse também o seu bloco de notas, que a gente vai anotar algumas coisas aí. Acho que é importante você anotar. Os slides estão à disposição de vocês, depois vocês podem pegar, me pedir, entrar em contato com a gente. É tudo pelo reino e tudo para a gente levar o reino de Jesus, é o que mais interessa e importa para nós. O que é importante a gente frisar para vocês que estão acompanhando talvez hoje a gente pela primeira vez, é que nossa programação continua normal. Às segundas-feiras, às 19 horas, a gente tem uma live pelo Instagram. Você vai sempre poder mandar os seus pedidos de oração, a gente está fazendo e vocês estão participando. Às quintas-feiras, a gente está aqui, tanto pelo canal do YouTube, quem está aqui do meu lado e quem está do lado de cá está no Instagram. Domingo pela manhã e à noite, a gente tem às 10h30 e às 19 horas o nosso culto. E o atendimento pastoral, ele continua normal, só que por razões óbvias, tanto o pastor Rafael quanto eu e os presbíteros, nós não estamos podendo visitar vocês, mas a gente está tendo o maior prazer em atender vocês ou pelo telefone ou por videoconferência. Muitos irmãos têm procurado a gente nesses últimos dias e a gente tem conversado com vocês dessa forma e a gente está mantendo, por enquanto estamos nesse impasse, nessa incerteza, nós continuaremos assim. Então, se você precisa, tem alguma demanda, manda para nós. Como a demanda aumentou muito, alguns irmãos estão nos ajudando, a gente está dando capacitação de aconselhamento pastoral para alguns irmãos que têm nos ajudado. Vocês aí sabem, vocês que são esses irmãos que estão nos ajudando, outros de vocês que estão sendo ajudados sabem do que a gente está falando, enfim. Mas, sem mais delongas, eu queria pedir que você, por favor, abrisse a sua Bíblia numa das cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4 e eu queria pedir que vocês, por favor, abrissem ou ligassem as Bíblias de vocês em Filipenses capítulo 4 e eu vou fazer uma reflexão com vocês dos versos 2 ao verso 9. Para quem não tem esse recurso bíblico, está aqui na tela, se vocês conseguem acompanhar, Filipenses capítulo 4, dos versos 2 a 9. Bom, vamos lá. O texto bíblico diz o seguinte para nós: o que eu rogo, o que eu peço a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. O que eu peço, ou o que eu rogo a Evódia, que é uma das irmãs da igreja, e o que eu rogo também a Sintique, que é outra irmã da igreja, é que elas vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com o Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Presta atenção nisso, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O apóstolo de Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E aí ele continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se alguma virtude há, ou se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ó Deus Santo, nós pedimos ao Senhor nesse momento de reflexão bíblica, que o Teu Espírito nos ilumine, que a Tua misericórdia nos guarde, que a gente possa ser edificado e abençoado pela palavra que vem do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, se algum de vocês assistiu um filme, se não, vocês talvez vão ter bastante tempo no Netflix para assistir um filme que o Will Smith é o protagonista, chamado Eu Sou a Lenda. Ele conta de um caos que aconteceu, um desses filmes de apocalipse zumbi, em que todos são infectados por uma espécie de vírus e todos viram zumbis. E diante desse caos, ele é um dos únicos sobreviventes dessa catástrofe em que as pessoas viram e elas se transformam em zumbis. E ele é um dos sobreviventes porque ele simplesmente não pega esse vírus. Mas o que me chama a atenção nesse filme é que você pode assisti-lo depois, em algum momento, talvez hoje mesmo. Tem umas cenas meio aterrorizantes porque fala de zumbi, então cuidado com as crianças, tirem elas da sala quando forem assistir esse filme. Mas o que me chama a atenção é que a trilha sonora desse filme é muito fantástica. O ator Will Smith, ele é uma espécie de geneticista, virologista, e ele sobrevive e ele trabalha porque ele não pega o vírus. Todos os outros pegaram, mas ele não pega. E ele fica tentando achar e encontrar uma cura. Mas a trilha sonora do filme que é muito fantástica. Porque a trilha sonora é uma música que é legendária, e o filme Eu Sou a Lenda. Ela é do cantor de reggae Bob Marley, e é uma trilha sonora do final da década de 70, início da década de 80, quando Bob Marley canta uma canção chamada Three Little Birds, Três Pássaros Pequenos. Eu acho que você não pode passar dessa vida sem ouvir essa música do Bob Marley. Ela é maravilhosa, porque a tradução livre dela é isso: don't worry, não se preocupe com as coisas, because every little thing, todas as coisas, it's gonna be alright, vão ficar bem. Então não se preocupe com as coisas, porque tudo vai ficar bem. E eu acho interessante porque se alguém pode ter a esperança de que tudo vai ficar bem, somos nós cristãos. No filme Eu Sou a Lenda, a grande solução que o Will Smith encontra, ele chega à conclusão de que a salvação da raça humana está no sangue dele. E eu acho isso fantástico, fazendo uma ponte com o cristianismo, porque nós sabemos que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós, e nós podemos sim ficarmos tranquilos. E me parece que é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Porque se vocês observarem essa carta, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, fica muito claro: o apóstolo de Cristo está preso. Mas a despeito, e mesmo Paulo estando preso, ele pode ficar alegre. Ele sabe da alegria que pode ter, porque ele sabe que tudo vai ficar bem. Mas por que tudo vai ficar bem? Ele sabe que tudo vai ficar bem, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
derramou seu sangue por ele. Então ele diz, mesmo eu estando preso em cadeias, ele é capaz de dizer, se alegrem no Senhor. E é isso que o texto bíblico nos diz no verso 4. Você não pode se esquecer disso. Em dias de confinamento, em dias dentro de casa, você não pode se esquecer de que nós talvez estejamos confinados dentro dos nossos lares por uma razão de segurança num primeiro momento. Nós não sabemos como vai ficar a situação no país, mas não se esqueça disso. O apóstolo de Cristo é preso pelo Império Romano. Depois ele vai ser solto e vai ter uma segunda prisão, possivelmente por causa de Nero depois, e ele vai ser decapitado. Mas ele é capaz de estar preso e dizer, não se preocupe, porque todas as coisas vão ficar bem. Ei, o Cordeiro está reinando. Como eu já disse para vocês, essa é a carta da prisão. E é uma carta muito interessante, eu acho que vale a pena você ler depois. O apóstolo de Jesus, ele entende que momentos de tribulação, e é um momento em que a igreja também sofre perseguição, algumas coisas podem acontecer. E dentre essas coisas que podem acontecer, nós olhamos o texto bíblico dizendo que duas irmãs precisam pensar da melhor maneira. Ele vai falar de ansiedade, ele vai falar de oração, ele fala de alegria, ele fala do que você deve pensar, porque momentos de tribulação, momentos de aflição, momentos de perseguição, momentos de enclausuramento, como nós estamos limitados nesse momento, trazem para nós dores na alma e preocupações enormes. Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre recomendações para momentos de crise. O apóstolo de Jesus está preso. Me parece que há confusão e ansiedade no meio do povo. A tristeza começa a tomar conta deles. Quais são as recomendações que eu acho que Jesus tem para dar para nós, quando talvez ele diga, don't worry, não se preocupe com as coisas, porque tudo vai ficar bem? Quais são as recomendações que nós temos hoje, pessoal? A primeira é simples. A primeira recomendação que a gente tem para momentos de crise é aprendermos a viver em harmonia. Olhem bem para mim. O texto bíblico diz, eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Pessoal, dentro de casa, eu tenho uma esposa e 2 filhas, eu sei o que é ficar confinado por mais de 2, 3, 4 dias dentro de casa com 3 mulheres, nada contra vocês meninas que me ouvem, mas a gente na verdade fugiu do contato nos últimos anos, né? Porque nossos relacionamentos dentro das nossas casas, eles via de regra não acontecem. Maridos não costumam conversar com mulheres, mulheres não conversam com maridos, mas a gente sabe tudo que fulano lá no Japão está fazendo, né? Nós há algum tempo paramos de conversar uns com os outros, paramos de dar atenção para os nossos filhos, e agora muitos de vocês estão tendo que estudar EAD, à distância com seus filhos, e estão tendo que sentar para fazer dever de casa. Vocês estão tendo que ficar com o avô, com a avó, e aí alguns conflitos começam a acontecer, não é isso, pessoal? Vamos falar a verdade? E via de regra, vocês já perceberam como é que a gente machuca quem a gente mais ama? Vocês já perceberam como é que nossa paciência, ela é extremamente curta? E aqui eu queria conversar com vocês e parar um pouquinho porque eu vou trabalhar 2 coisas com vocês aqui diante disso. A primeira é essa. Eu acho que o fato de estarmos dentro de casa, Deus nos colocou esse toque de recolher, e não foi o coronavírus que fez isso. Deus nos colocou esse toque de recolher para a gente começar a olhar para quem está do nosso lado. Eu tenho um grupo de pastores e hoje a gente recebeu do Dr. Mike Gorin, um dos nossos
teólogos de mais expressão hoje e que nos influencia muito, ele dizendo que duas razões pelas quais nós estamos dentro de casa e Deus nos levou para dentro de casa, ele deu várias razões, mas duas delas são, número um, para que a gente tivesse um sábado, um descanso, porque a gente não estava parando. E segundo, para a gente começar a olhar para quem dorme na mesma cama que nós, para olhar para os nossos filhos, para olhar para pessoas que a gente realmente tem que dar valor. Momentos de aflição agora podem começar a fazer dentro dos lares de vocês a pressão aumentar tanto que pode ser que vocês comecem a ter algum tipo de briga. E essas brigas vão acontecer, anota isso pelo amor de Deus, por causa do egoísmo de vocês. E o meu egoísmo também. Normalmente a gente não está disposto a servir as pessoas. A gente vive numa sociedade de mercado de consumo em que a gente quer ser servido o tempo todo. Então, homens que me ouvem agora, está na hora de vocês cuidarem das mulheres de vocês dentro de casa. Está na hora de vocês ajudarem dentro de casa. E essa história de ajudar é meio demodê, porque eu acho que ninguém falou que mulher que tem que cuidar de casa. Por favor, e não me chamem de progressista. Mas a gente é complementarista, nós não somos machistas nem feministas. Então o serviço de casa é de todo mundo. A casa é de todos, depende da aptidão. Eu conheço homens que cozinham muito melhor do que mulheres. Então está na hora também, mulheres, da gente ceder um pouco e viver bem com os nossos maridos. Está na hora da gente começar a dar atenção para os nossos filhos. E não termos desarmonia dentro das nossas casas. Se nas últimas 2 semanas, semana passada e essa, vocês começaram a ver desarmonia, é porque o Evangelho precisa entrar dentro da sua casa e dentro do seu coração. No período de crise, a gente precisa ser menos egoísta. Mas tem uma outra coisa que eu vou gastar 1 minutinho com vocês aqui, porque eu estou observando um exemplo extremamente feio, e aqui eu quero me dirigir aos meus irmãos cristãos, especialmente os daqui da nossa comunidade. Pessoal feio. Eu acho que eu coloquei aqui que governo é igual a queda. Deixa eu dizer para vocês, antes da queda não tem Ministério Público, antes da queda não tem vereador, prefeito, deputado federal, estadual, não tem Senado, não tem Constituição, não tem polícia. Na Nova Jerusalém, seguindo a linha de um teólogo neocalvinista, Abraham Kuyper, também não vai ter governo. O poder da espada de Romanos capítulo 13 é transitório, e ele existe para conter a ação do pecado. Agora preste atenção, nós vivemos num federalismo, nós vivemos numa democracia, e especialmente no século 21, nós vivemos num período em que há a ditadura da opinião. E aí, gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. A gente está vivendo num mundo polarizado. Isso não acontece só no Brasil. Tim Keller veio no Brasil ano passado, a gente teve o privilégio de ir ao Rio ouvi-lo, e ele dizendo que aonde ele roda no mundo, o mundo está polarizado. Mas o que é interessante, existe algum problema em eu ter uma opinião e outro irmão cristão ter uma opinião diferente de mim? Não. Porque a unidade da igreja não significa a uniformidade. E aí, alguns que estão sentados me ouvindo, eu quero que me ouçam mesmo, já começam a ficar com o coração inflamado. Sabe o que é isso? Idolatria. Eu quero apontar para você e dizer, isso é idolatria. Essa crise veio trazer 2 coisas para nós. Primeiro, ciência não é redentora, tecnologia não é redentora, razão não é redentora. E agora,
para dar diante de nós, no meio da gente. Política não é redentora. Políticos erram. Jesus não é de direita nem de esquerda. Eu não sei se já te falaram isso. Especialmente nós que somos reformados. Nós entendemos que igreja, Estado, família, arte, educação, ciência são esferas diferentes e que não se interpolam. A igreja não tem o direito de interferir no Estado, do mesmo jeito que Estado não tem direito de interferir na igreja. E você tem o direito de ter a sua opinião. E não cabe a mim dizer e ficar apontando para fulano ou para ciclano o que ele é obrigado a saber, porque somos diversos, pensamos de maneiras diferentes. Isso precisa estar muito claro, porque você e eu precisamos respeitar o ponto de vista do outro. E tá feio, pessoal. Sabe o que é feio? Aqui eu acho que dito isso e mexendo nessa caixa de marimbondo que eu tenho que mexer, eu acho que tá feio. Eu queria que vocês olhassem a narrativa do Evangelho quando Judas vai encontrar Jesus ou vai trair Jesus. Jesus fala para ele assim: o que você tem para fazer, faz logo. Mas com perdão da palavra, pessoal, se alguém não tem o mesmo posicionamento político que eu, sabe o que os cristãos falam isso? Olha, perdoe, gente, mas cristão diz assim: mas é muito burro mesmo, mas isso é uma anta, mas isso é idiota. Pessoal, Jesus não fala isso de Judas, mas a gente fala de irmãos, porque ego. Você acha que você está certo e o outro está errado. Você acha que você descobriu a verdade e o outro não sabe. Não, ele pensa de um jeito diferente. E Deus consegue reinar inclusive nessa diversidade. E Ele vai conduzir a história nessa diversidade. E nós precisamos trabalhar não pela uniformidade, mas pela unidade. Pessoas não vão pensar do mesmo jeito que você. Ninguém vai entrar na caixinha que você entra. Isso é respeito. Isso é respeito. Nós precisamos, especialmente eu quero fazer um apelo para quem é da nossa comunidade. É inaceitável, cristãos podem defender o ponto de vista que vocês quiserem, mas achincalhar os outros, especialmente pessoal, cristãos de maneira aberta, achincalhando autoridades. Mas que história é essa? 1 de Timóteo no capítulo 2, aonde a escritura é clara, versos 1, 2, 3 e 4, que era para orarmos pelos reis, mas aí a gente vai de público e começa, isso é usar o nome de Deus em vão, porque vocês se chamam cristãos, mas o Cristo de vocês não teve esse temperamento, o Cristo de vocês não fez isso. E vocês querem um exemplo histórico? Eu dou um exemplo histórico. Os nossos pais reformadores não agiam assim. No meio de uma grande revolução, Lutero vai contra, na Alemanha no século XVI, ele é contra a revolução dos camponeses. Não, é um exemplo histórico que nós temos. Calvino era contra isso. Basta a gente ler, quando ele escreve as suas institutas. Pessoal, confessionalmente, isso também está errado. Cristãos precisam ter o coração pacificado, porque vocês precisam entender que o rei de vocês é Jesus Cristo. Mas, por conta do nosso ego, por conta da gente querer saber tudo, por conta da gente querer falar de tudo, dar opinião sobre tudo, todo mundo virou mestre em política, todo mundo virou mestre em economia. E aonde está a unidade? Aonde está a harmonia? Cristãos que deveriam ser pacificadores e defender os seus pontos de vista de maneira razoável, de maneira pacificadora, gerando confusão. Irmãos, harmonia. A Escritura está pregando harmonia. Olha para dentro do seu coração
e olha a motivação do seu coração, seja honesto com você. Na verdade o que a gente quer, sabe o que é? É ter razão. Por quê? Porque a gente ama demais a gente mesmo. Mas o Evangelho vem dizer não. O Evangelho vem dizer que a harmonia precisa reinar. Defenda os seus pontos de vista. Pode botar na rede social o seu ponto de vista, você pode botar, mas não agrida ninguém. Não agrida ninguém. Esse não é o espírito do Evangelho. A harmonia dentro de casa e a harmonia do lado de fora. Nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. Bom, dito isso, vamos continuar com o texto, porque eu acho que a segunda coisa e a segunda lição que ele nos dá, a segunda reflexão que ele nos dá é no verso 4, porque o texto diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vou dizer para vocês, se alegrem. Paulo está preso, mas está alegre. Gente, nós estamos presos dentro das nossas casas. Eu estou aqui hoje dentro dessa estrutura. Nós somos acostumados a, no culto, recebermos mais de 300 pessoas por domingo aqui. E a gente está aqui hoje, nesse lugar fechado, estamos em 4 pessoas aqui, afastados uns dos outros, limpa a mão toda hora, muitos com medo, preocupados se o negócio vai quebrar. Eu entendo, muito provavelmente a gente vai ter uma retração do PIB aí no Brasil, muito provável, pode ser. Já viemos com anos difíceis, a gente não sabe, vamos esperar. Mas o que é curioso? Por que alegria? Por que alegria? Isso é engraçado. O que é capaz de fazer o apóstolo de Jesus preso, sabendo que pode ser condenado à morte a qualquer momento? O que faz ele ficar alegre? Isso é muito legal, gente. Paulo não está preocupado com o amanhã. Paulo não está preocupado com a empresa. Paulo não está preocupado com as contas, porque Paulo sabe quem ele é em Jesus Cristo. Paulo sabe quem é Cristo. E isso eu acho que nesse momento, pessoal, é o mais fantástico. Um pastor americano, o nome dele é Michael Horton, é um teólogo muito profícuo, um homem de Deus. E o Michael Horton, ele diz algo incrível, fantástico, porque ele diz assim: o Evangelho não é sobre o que aconteceu dentro de mim, ok? O Evangelho não é sobre as minhas experiências próprias. O Evangelho é sobre o que aconteceu na história, Michael Horton diz. E o que ele quer dizer com isso? Se eu tenho ou não paz, se eu estou confinado em casa ou não, se eu paguei ou não a conta, Jesus Cristo, Deus encarnado, veio a essa terra, morreu, ressuscitou, ele está sentado à direita do Pai. Eu esteja bem ou esteja mal, eu esteja com coronavírus ou sem. Por quê? Porque o Evangelho, a boa notícia, a notícia de que Deus veio salvar os homens, ela não depende do que aconteceu comigo, ela não depende do decreto do prefeito, o Evangelho não depende do decreto do governador, não depende do que o presidente do Senado falou, não depende do que a OMS falou. O Evangelho é sobre Jesus, é sobre Ele, é sobre como Ele vai voltar, e é sobre como Ele está reinando agora. O Evangelho, a mensagem de Deus, não é sobre prosperidade. E aqui, se alegre comigo, por favor. Se alegre comigo, porque eu sou pastor numa igreja pequena, nós somos 330 membros, mais ou menos. Mas pessoal, a cidade que eu vivo e que eu não sei aonde vocês vivem, os irmãos daqui sabem disso, é um tal de pastor, profeta, apóstolo, e decreta daqui, e ordena de lá, e profetiza daqui e de lá. E agora? Agora não adianta profetizar, né? Agora não adianta ordenar. Agora não tem óleo santo, agora não tem pedacinho de cruz, agora não tem toalhinha de apóstolo de Araque daqui e de lá.
Agora não tem nada, porque a máscara dessa galera caiu, porque o cristianismo não é se eu sou curado ou não, o cristianismo não é sobre se eu paguei as minhas contas ou não, o cristianismo é sobre Cristo, é sobre Deus vindo reinar, é sobre isso. O cristianismo é a minha expectativa na promessa. O Michael Horton diz algo mais legal, porque lá atrás, no período da lei, havia aquela perspectiva da condenação, mas hoje, na nova aliança, o que há é a esperança de que se eu criei, se eu acreditei na promessa, naquilo que foi feito na cruz, se eu acreditei na ressurreição de nosso Senhor, eu tenho vida. E isso muda tudo, porque em Romanos, no capítulo 8, aos que de antemão Ele escolheu, a esse também predestinou, amou, Ele justificou, Ele glorificou. Eu sei o que eu sou em Cristo, eu sei que eu era perdido, eu sei que eu era condenado ao inferno, eu sei que eu posso pegar tudo que eu tenho, vender e dar para os pobres, e isso não vai resolver nada. Porque a culpa não sai da gente, porque a culpa é algo que Deus nos atribuiu, quando nossos pais no jardim romperam com Deus Criador, e eles quiseram um projeto de vida de autonomia, e olha onde a autonomia está levando a gente agora, sem saber para onde nós vamos, sem saber o que nós vamos fazer. Só que o Evangelho é a mensagem e a boa notícia de que Jesus veio te amar, e que Ele veio te salvar, e de que Ele veio limpar e lavar você, e cuidar de você, até o dia da volta dEle. E todos aqueles que acolhem isso com fé, são regenerados. Todos aqueles, eles nascem de novo, mas eles não só nascem de novo, pessoal, eles são convertidos. Eles estavam mudando, andando por um caminho, o Evangelho, e Jesus entrou na nossa mente através do Espírito Santo, deu um coração novo para nós, e mudou a gente de posição. Agora a gente pode adorar a Deus com um verdadeiro espírito adorador, a gente pode obedecer a Deus de verdade, porque o nosso coração sabe que a gente ama Ele. Ele justificou a gente, a nossa justiça é a justiça de Jesus. Nós não somos mais pecadores, no sentido de sermos santos, porque a santidade de Jesus foi atribuída a nós. Nós somos justificados, santificados, e nós vamos ser glorificados. Romanos capítulo 8, a Escritura ainda nos afirma que nada pode separar a gente do amor de Jesus. Nada separa a gente do amor de Jesus. Alegrem-se, pessoal, alegrem-se, porque quem podia te condenar resolveu te salvar, quem podia te lançar no inferno resolveu te chamar de filho amado. Então as cadeias não podem prender o apóstolo de Jesus, do mesmo jeito que um vírus, um bug na economia, uma quebradeira na economia, não pode tirar de nós a certeza de que Cristo reina, de que Ele é Senhor, de que Ele está exaltado sobre todas as coisas. Alegrem-se no Senhor. A expressão grega aqui é alegrem-se dentro do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, o apóstolo Paulo fala que nós somos batizados dentro de um espírito, para dentro de um corpo. Alegrem-se. Alegrem-se porque o poder das trevas não tem mais nada que ele pode fazer contra nós. Eu não vou viver um dia a mais ou a menos do que eu tenho que viver. Então se o vírus tiver que me pegar e me levar, é porque era a minha hora, porque o Cordeiro está reinando, gente. Então eu não preciso ter medo, porque eu sou filho amado. Eu sou filho amado. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada dentro de nós. Então, a harmonia, segundo, alegria no Senhor, pessoal, e na história da salvação. Uma terceira coisa é a oração como um abastecimento, né? Beleza, vou correr. É a oração como um abastecimento. O que é isso? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, percebam,
pelas orações, súplicas e com ação de graça. Eu poderia trabalhar esses 3 termos aqui, mas eu não vou, eu vou pular. Eu vou falar que a oração é um meio de abastecimento. Porque no meio do contato com Deus, a paz desse Deus excede todo o nosso entendimento. Um amigo querido, ele fala que a oração é um lugar em que a gente encontra com Deus. Certa vez, ele nos deu um conselho dizendo assim: pessoal, cultivem um jardim chamado oração. O nosso problema é que a gente não consegue, né? Pensamento acelerado, a mente não para. Um outro problema é que muitos de nós estamos frios espiritualmente. O materialismo, visão, fez a gente achar que a oração é desnecessária, né? Percebe? Quando estava tudo bem e o seu filho ficou doente, o que você fez? Você não orou. Você botou ele dentro do carro e levou ele no médico. Foi a primeira. Eu não estou falando que você não tem que ir no médico, tá? Por favor. Vocês me conhecem, por favor. Porque a gente não depende do Senhor, gente. E é por isso que essa ansiedade está chegando. Porque a gente desaprendeu a depender do Senhor. Em tudo. Paulo não está dizendo em algumas coisas. Em tudo. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Em tudo. Deixa eu fazer uma proposta. O que é que você acha de começar a gastar períodos curtos de oração? Porque não adianta você nunca correu na vida, você vai correr uma maratona. E isso gera em vocês ansiedade. Porque nos ensinaram que orar é só quando você fica 1h30 lá de joelho no milho. Para! Quem falou isso? Ah não, pastor, mas Jesus ficava a noite toda orando. Tudo bem. Se você consegue, louvado seja Deus. Mas para você correr uma maratona, você tem que dar um passo, né, meu filho? Senão não vai. Então deixa eu te dar uma dica. Faz o seguinte, cara. Tira 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos de manhã, de tarde e à noite. Mas grave esses horários. Olha, de manhã está o horário, eu vou ficar aqui 2 minutinhos, 3 minutinhos com o Senhor. E começa a ter esse exercício. E eu tenho plena convicção de que a Escritura é tão verdade, que a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? É você estar no meio da guerra, estourou uma bomba e você sabe que você está em paz, não porque você vai ficar vivo ou você vai morrer, porque você sabe que é o Senhor que toma conta de você. É você saber que tem um vírus espalhado por aí, e se eu tiver que pegar e partir, beleza, e quem vai ficar? Vai ficar bem, porque o Senhor é que toma conta. E se eu tiver aí, eu vou com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. E quem é que vai cuidar do vírus? É o Senhor, tem as autoridades que estão trabalhando, e eu vou ser uma bênção. Quer ver? A quarta coisa, e o quarto princípio, é pelo amor de Deus, cuide da sua saúde emocional. Harmonia, alegria, oração e cuidar das suas emoções. Olha o apóstolo de Jesus dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, pensem. O que tem que povoar a minha mente? Para de procurar esses gurus. Agora bote uma música no fundo. Agora pensamento positivo. Agora vai resolver o seu, pelo amor de Deus. Eu canso. Mas vamos ser honestos, turma. Primeira coisa, desliga a televisão, é só desgraça, gente. Quando você está de carro, ou você está de ônibus, tem um cara lá em ambulância do SAMU. O que acontece? O trânsito está liberado, mas por que para? Porque todo mundo quer ver o presunto no chão. A verdade é essa. Aí todo mundo para, o cara abre o vidro do carro, aí ele bota a cabeça pro lado de fora, porque o ser humano adora a desgraça. É só você olhar esses jornais, é desgraça. Ninguém manda. Quando tem uma reportagem assim,
Fulano achou uma carteira com R$1.000 e devolveu. Isso vira notícia, mas você não olha isso, porque o que dá ibope é desgraça. Só que o que acontece? O problema é que desgraça demais faz o seu coração ficar apodrecido, faz sua mente ficar apodrecida. Ninguém aguenta. Então, vamos entrar num acordo? Número 1, para de assistir desgraça 24 horas. Para de se alimentar com isso. O pastor Rômulo está falando que a gente tem que ser alienado. Mentira. Eu quero dizer para você o seguinte, em nome de Jesus, saiba o necessário, porque uma das coisas que a gente já sabe é que nós somos viciados em notícia. Por isso que você tem tanta notícia, porque a gente é viciado, a gente quer informação. Então para de assistir desgraça. E segunda coisa, pelo amor de Deus, gente, para de repassar desgraça. Repassa coisa boa. Repassa o Evangelho. Repasse a palavra de Deus. Repasse o que há de bom em você. Porque o que você está fazendo não é informar, porque todo mundo tem informação. Se há alguma coisa extremamente relevante, então você passa adiante, fala, pessoal, isso aqui é muito sério, vem. Agora tem uns negócios, gente, que não faz sentido. Cultive o Evangelho. E por último, eu termino aqui. Seja um agente transformador. Para de pensar e repassar desgraça. E seja um agente transformador. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham isso em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Sabe o que vocês têm que fazer agora? Espalhem, viralizem o amor. Vai ter um monte de gente que vai estar desempregado. Ajude. Vai ter gente doente. Ajude. Vai e já tem gente desesperada. Ajude. Ame. Sirva. Dê. Se doe. É tempo de contribuição. É tempo de se doar, não é tempo de brigar, não é tempo de bandeira, é tempo de se doar, é tempo de se dar. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham em prática. É tempo de amar, é tempo de altruísmo, é tempo de servir, é tempo da gente mostrar para o mundo que existe uma galera, que existe uma turma nesse mundo, que foi salva, que foi lavada e remida com o sangue do Cordeiro. É tempo de se doar para o patrão, é tempo de se doar para o empregado, é tempo de se doar para o familiar, é tempo de amar, é tempo de pegar tudo que Jesus nos ensinou e darmos e doarmos. E para isso, o que você aprende com isso? Primeiro, quem é você em Cristo? E o que isso deve gerar em nós? Quem é você em Jesus? A história da salvação muda você em quê? Pense nisso. E por último, quero lançar aqui uma campanha. Calma, não vou pedir nada. Brincadeira. A gente nunca faz isso, não é o nosso modus operandi. Olha só. A campanha que a gente quer lançar é Ligue e Ore. Ligue e Ore. Já que é para viralizar amor, eu quero, especialmente para você que é aqui da nossa igreja, a gente está lançando isso aí agora na rede social, eu quero que vocês viralizem isso aqui. Ligue e ore por alguém da comunidade. #solidariedade. Quero pedir que vocês liguem para alguém. Pega aí o seu telefone, pega o seu telefone e você vai ligar para alguém. Eu estou aqui ligando para alguém. Liga para alguém. Liga para alguém, vê se essa pessoa atende. Deixa eu ver se a pessoa que atende. Eu tenho tempo ainda? O pessoal do Instagram daqui a pouco cabe esse trem. Tá chamando. Liga para alguém. Liga para alguém da comunidade e ora por essa pessoa. Você vai ligar para ela e vai falar com ela. Ei, tudo bem? Você está bem? Como é que estão as coisas? Ei, Liocé, você está boa, filha? Pastor Rômulo, tudo jóia? Você está em casa? Então tá bom. A gente está lançando, Liocé, aqui no culto agora, uma campanha chamada Ligue e Ore. E eu falei, eu vou ligar para a Liocéia.
Tô querendo falar para todo mundo, sabe fazer o que, Eliocé? Ligar para alguém da igreja e orar com essa pessoa pelo telefone nesse momento tão difícil que a gente está passando. Não é verdade? Ao invés da gente ficar vendo só porcaria na TV, a gente ligar e orar com o irmão, não é isso? Você tá aqui para todo mundo ver, eu queria só ensinar a turma como é que faz isso. Posso orar com você? Então tá bom. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida da minha irmã. Que a graça do Senhor esteja sobre ela, sobre os filhos, netos, sobre todos, e que a graça do Senhor guarde e conduza ela nesse momento. Dê, Deus, paz para o coração dela e que ela seja um agente de bênção do Senhor aonde ela está agora. Abençoa seus filhos, filhas, Senhor. Por favor, dá saúde para todos eles e que o coração da Eliocé esteja sempre nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Mãezinha, um beijo no seu coração. Eu estava querendo só ensinar para a turma como é que faz, porque a gente está esquecendo até como é que ora, Eliocé. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Viu como é que é fácil? Faz você também. Vamos viralizar isso aí, vamos orar pelo pessoal, vamos cuidar uns dos outros e abençoar uns aos outros. Tá bom, pessoal? A gente vai terminando por aqui. Quero pedir que a graça de Deus, o amor, o poder e a comunhão dele estejam com todos vocês. Sejam ousados filhos de Deus nesse momento para amar o mundo que precisa tanto da gente. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Espero vocês fazendo diferença aí nesse mundo que está precisando de vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.